Bom dia a todos. Olha, Lude, Isa, Roberta, Lutiese, Rick, Gil, quantas pessoas aqui. Rê. Bom dia a todos vocês, porque verdadeiramente hoje é o dia que o Senhor fez. Amém? Quero ministrar aos corações de vocês paz, amor, alegria e a certeza absoluta de que o Senhor reina. O Senhor reina. Então, queridos, hoje, como nós falamos no domingo, eu estarei dando uma continuidade ao assunto sobre fé, não é? Porque sem fé não há intimidade com Deus, ok? Então, queridos, essa música do André Valadão que nós estávamos ouvindo, ela é linda. Ela diz assim, que pela fé, né, várias vezes, eu posso clamar, posso enxergar, posso tocar pela fé. Pela fé não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Estou firmado em Cristo para sempre. Tenho a luz em mim. Pela fé eu posso mudar, alcançar, posso viver. Pela fé as muralhas não ficarão de pé. Amém, queridos? É maravilhoso quando nós temos uma palavra viva. Uma palavra de Deus que é espírito e vida, e nós podemos descansar nela, nós podemos acreditar nela, nós podemos verdadeiramente depositar as nossas vidas, a nossa família, o nosso futuro, o nosso amanhã, nós podemos depositar tudo nas mãos de Deus, porque Ele é fiel, Ele é fiel. Amados, então dando continuidade à nossa reflexão sobre fé, por que eu estou insistindo tanto sobre fé? Porque a fé, queridos, é a base do nosso relacionamento com Deus. Não tem como pensar em Deus, dirigir a Deus sem fé, porque Deus é espírito. Deus é uma pessoa, mas os nossos olhos naturais não veem Deus. Então, para nós andarmos, nos movermos nele, há necessidade da fé. Mas se eu não souber o que é fé, como esta fé ser construída dentro de mim, não tem como haver uma continuidade e uma estabilidade no relacionamento com Deus. Então, e eu quero dizer aqui que realmente a fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Ouvir por quê? Porque a palavra de Deus nos fala quem Deus é, nos fala do caráter dele, nos fala da essência dele, do amor, de quem verdadeiramente ele é, como ele se move, como ele age, como é a sua justiça, como são os seus feitos, como ele ama, o seu amor, como é o amor de Deus, a misericórdia de Deus. Então, quando nós ouvimos a palavra, não é entrar por essa orelha, não, é a palavra entrar no nosso coração. Então, quanto mais eu ouço a palavra e ouço a respeito de Deus, mais uma fé vai sendo construída dentro de mim. Então, como dissemos a outra vez, daqui no domingo, Salmo 40, verso 1 diz assim: porque a fé leva a esperar com confiança. É aquela questão do esperançar. Esperançar é esperar com confiança. Você esperar numa postura em movimento, esperar numa postura crédula, esperar numa postura de certeza, esperar numa postura que quanto menos esperamos,
vem o comando, as portas abrem, o céu se move. Então, de alguma forma, esperançar é justamente esperar crendo, esperar com fé, sabendo que o nosso Deus irá mover céus e terra a favor dos seus filhos. Amém? Então, queridos, hoje mais do que nunca, nós estamos sendo convidados a uma vida pela fé. Então, que nós possamos agarrar o espírito da fé, porque o espírito de incredulidade, o espírito de heresia, de apostasia, o espírito do anticristo está bombando aí por fora, tentando minar a mente e coração do povo, tentando confundir o povo de Deus. Mas como diz aqui, quando nós nos apegamos ao espírito da fé, alimentamos a nossa fé, nós ativamos a nossa fé, precisamos ativar a nossa fé. Como ativar? Tomando atitudes, posicionando em linha com a vontade de Deus, com a palavra de Deus. De repente existe uma incrédula. Eu vou ter que organizar aqui um pouquinho, que a bateria está baixa. E eu vou ter que ligar. Então, existe uma mentalidade. Um pouquinho só, meus amados. Eu vou fazer uma manobra aqui assim, para que eu possa ligar aqui a minha... Não deixei carregando à noite. Mas vamos lá. Então, aqui é uma questão de nós estarmos ativando a nossa fé. E o que é ativar a fé? É justamente nós podermos fazer escolhas de fé. Então, por exemplo, nós estamos indo num caminho. Existe uma certeza de uma confiança em Deus. Quanto menos você espera, entra na tua mente um pensamento, um dardo de incredulidade. Então você decide, você e eu decidimos se nós vamos optar em continuar crendo ou nós vamos vacilar. Porque no reino do Espírito não existe em cima do muro. Então, ativar a fé, quando realmente nós estamos vivenciando situações, quando nós estamos ali num contexto de desafio, então nós alimentamos a nossa fé pela palavra, não é fazer uma forcinha, não é fazer pensamento positivo. Gente, não confunda a fé com pensamento positivo. Não confunda a fé com uma neurolinguística. Não confunda a fé com espírito otimista. Não, a fé, ela vem pelo ouvir e pelo conhecer da palavra de Deus, a verdadeira fé. Amém? Então, querido, vou segurar aqui melhor. Então, nós estamos justamente sendo amadurecidos, fortalecidos por esta palavra de fé, pela própria intimidade com Deus, pela própria convivência com Deus que nós estamos desenvolvendo no nosso dia a dia. Então, queridos, a fé não é algo pontual. A fé é um estilo de vida. Andar guiada pelo Espírito é viver pela fé. Guiada pela que a palavra de Deus nos diz é viver pela fé. Andar sem nada a ver. Primeiro pesar, né? Como diz aquela música na Estrada da Fé. Primeiro eu piso, depois eu vejo. O que é isso? É fé. Então você não vai ver primeiro e depois pisar. Não, o Senhor diz que todo lugar onde nós pusermos a planta dos nossos pés, Ele já nos deu por herança. Então precisamos, o justo viverá pela fé. Amém?
Jesus, em João 20, 29, diz assim: acreditaste porque viste, falando para Tomé. Você acreditou agora porque você viu? Mas ele diz: bem-aventurados são os que creram sem terem visto. Queridos, os que têm fé são bem-aventurados. São bem-aventurados, porque você vê para crer grande coisa. O mundo é assim, os incrédulos é assim. Ah, eu preciso de um sinal. Não, isso é andar por vista. Isso, você precisar de um sinal é andar por vista. Porque Deus traz ao nosso íntimo impressões, movimentos. Nós precisamos conhecer os movimentos de Deus. O fluxo das águas, dos rios. Nós precisamos ter sensibilidade espiritual. A sensibilidade espiritual, nós ativamos isso, nós aguçamos isso. É como você estiver aguçando um ouvido para uma música, para escutar um pássaro, não é? De repente, várias pessoas estão no lugar, tem pássaros cantando, nem todo mundo ouve. Só aqueles que têm a sensibilidade desenvolvida, porque outros estão tão focados em outras coisas que não percebe o que está ao redor, não percebe as sensações e as movimentações do Espírito de Deus, amém? Então, queridos, como é importante nós estarmos nesse trabalho. É um trabalhar, não trabalhar do esforço da nossa carne, mas é o trabalhar numa postura crédula. Então, é uma resposta para com Deus, porque às vezes as pessoas acham que tudo vai cair do céu, né? Deus tem planos de bem a nosso respeito e não de mal, mas para que esses planos se concretizem, nós precisamos estar conectados, nós precisamos estar debaixo desse guarda-chuva. E como nós falamos, onde nós paramos a semana domingo, diz, para que haja a real e a verdadeira fé, é preciso haver 4 elementos, 4 componentes, porque a fé não é uma energia, é algo concreto, sólido, compacto dentro de nós. Primeiro, crer na palavra, confiar na palavra, depender da palavra e obedecer à palavra. Então, para que haja uma fé verdadeira, sólida, consistente dentro de nós, não aquela fé infantil, não aquela fé religiosa, não aquela fé que é uma utopia. Não, fé não é utopia. Fé é nós termos uma crença inabalável em quem Deus é e na sua palavra. Então, eu quero dizer assim, que para que você e eu tenhamos uma fé sólida, são esses 4 elementos. Primeiro, crer e acreditar na palavra de Deus, dar à palavra total credibilidade. Muitas vezes as pessoas leem a palavra, conhecem a palavra, na hora H, duvida da palavra. Na hora H, entra na carne. Na hora H, não descansa. Então, quando alguém acredita que aquilo que a Bíblia diz é verdade, a fé começa a crescer. Queridos, a fé, ela cresce, ela amadurece. Então, ela começa a crescer e começa a chegar. Porque eu tenho o fundamento da fé, eu tenho o alicerce da fé, eu tenho no que a minha fé está embasada. Fé não é um sentimento, fé é um posicionamento. Então, quando a fé começa a chegar, é porque eu estou dando crédito
crédito na palavra de Deus. Eu dou crédito, mesmo que eu não esteja vendo nada, mesmo que nada seja favorável, mas eu dou crédito na palavra de Deus. O meu coração está firmado na palavra. E quando assim, e essa é uma resposta nossa. Então a fé não vem que nem uma varinha de condão dentro de nós. Não. Então eu estou construindo a base da minha fé, que é Deus e a sua palavra. Eu estou construindo o âmago, a essência, o cerne da nossa fé é quem Deus é e a sua palavra. Crer é uma convicção firme que produz reconhecimento da palavra divina. Então, crer, é uma convicção. Eu crer é uma convicção. Uma pessoa religiosa não consegue ter convicção. Uma pessoa religiosa às vezes fala como um papagaio, recita as palavras, mas o seu coração fica dividido entre a fé e a credulidade. Mas crer é uma convicção interior que gera em nós o reconhecimento da verdade divina. É maravilhoso, não é? Fé é a forte crença que a palavra de Deus é a absolutamente verdade. Fé é a forte crença. Fé é uma forte crença. Então, por isso, um dos elementos para se ter uma fé verdadeira é crer. Tem pessoas que nem creem que a Bíblia é palavra de Deus. Como uma pessoa assim pode ter uma fé verdadeira? É uma fé baseada em que base? Qual é o alicerce dessa fé? Quais são os fundamentos dessa fé? O fundamento da nossa fé é Deus e a sua palavra. Fé envolve agarrar-se firmemente naquilo que você crê. A palavra de Deus que você crê. Fé é você se agarrar a ela, se apegar a ela, certo? De todo o seu coração. Significa comprometer-se com aquilo, é um compromisso. Fé é comprometer-se com aquilo que você crê. Crie, por isso eu falei. Crie, por isso eu falei. E não apenas, eu estou falando, né? Porque a palavra de Deus diz. Não, eu estou falando porque eu creio no que a palavra de Deus diz. É diferente. É diferente. Às vezes, queridos, eu vejo pessoas fazendo piadinha com assim, com posturas de crente. Queridos, nada a ver. Um espírito de escárnio, um espírito de deboche. Nós temos que ter reverência. Fé envolve adesão. Por isso que é um estilo de vida a longo prazo. Não é hoje eu creio, amanhã não creio. Hoje eu creio, amanhã não creio. Não, fé envolve adesão, compromisso, engajamento. Engajamento no relacionamento com Deus. Amém, meus queridos? Hoje eu estou meio desajeitada, estou segurando o meu iPad aqui, porque acabou a bateria, eu tenho que mexer aqui no notebook, mas vamos lá. Crer nas promessas de Deus, olha, prestem bem atenção. Muitas vezes o povo lá de fora faz chacota com o povo de Deus por causa de algo assim muito esquisito. Crer nas promessas de Deus não significa negar a realidade. Às vezes a pessoa tem uma enfermidade e ela começa, não, eu não tenho enfermidade, eu não tenho. Então, de repente, isso para as pessoas lá fora é complicado. Mas a fé, ela não nega a realidade, mas verdadeiramente ela sabe que Deus é mais e vai curá-la. Eu tenho essa enfermidade, mas
em Cristo Jesus, eu creio que eu estou curado. Quer dizer, então é uma coisa de bom senso. Bom senso. Então, verdadeiramente, quando Pedro pescou a noite inteira e não pegou nada, então no dia seguinte ali, guardando as redes, Jesus falou assim, olha, vai e lança a rede ao mar. Então, Pedro sabia que o mar não dava para peixe, mas ele diz, ok, Senhor, sobre a tua palavra eu lançarei as redes. Então, sobre a palavra de Deus. Então, não é sobre a evidência. A evidência natural não tinha peixe. Ele era um pescador assim, competente. Então, pela lógica, pelo aquele dia, realmente não tinha peixe. Eles não pescaram nada. Mas ele creu em Deus e na sua palavra. Mas pela sua palavra, eu vou lançar as redes de novo. Vocês estão vendo? Vocês estão vendo a diferença? A diferença. Então, é muito importante, não é? Então, vamos permanecer firme na palavra, crendo nas promessas, até que a cura venha. Reconheça a realidade, mas não se conforme com ela. Não abrace, não tome o jugo sobre você. Existe uma realidade escassa, existe uma realidade difícil. Por exemplo, hoje muitas famílias foram atingidas, foram afetadas, então a realidade está crítica. Não adianta falar, não, tá tudo bem. E lá tá faltando a comida, tá faltando dinheiro para pagar o aluguel. Não, a situação está difícil, mas eu creio que o meu Deus vai nos tirar dessa situação. Eu creio que vai passar. Eu creio que Deus vai nos fortalecer. Eu creio que Deus vai nos dar sustentabilidade e vamos com Ele vencer essa situação. É diferente, queridos. Então, é uma fé que inspira as pessoas do mundo. Poxa, aquela pessoa está passando por tanta necessidade ou por uma situação tão crítica, mas ela está firme, crendo que o seu Deus vai dar o livramento. Vocês viram como é diferente? Segundo ponto, a verdadeira fé, primeiro, é crer na palavra de Deus, e o segundo ponto é confiar na palavra de Deus. É uma adesão total. A sua confiança, queridos, é demonstrada pelas atitudes. Não adianta falar que você confia em Deus se você está desesperada, está descabelada. Isso não significa que tem dias maus. Todos nós temos o dia mau, mas viver cronicamente nesse dia é diferente. Então há momentos que seremos afligidos, mas não viveremos no estado constante e contínuo de aflição. É diferente. Então a nossa fé, ela é demonstrada pelas nossas atitudes. E a fé não é algo só da boca para fora. Eu tenho fé, eu creio em Deus. Mas daqui a pouco tá falando, não, mas é isso, olha, não vai dar certo, não vai acontecer. Olha, tô até vendo o que vai. Isso não é fé. Isso não é fé. Então, queridos, a confiança é quando nós confiamos em Deus e não andamos ansiosos. A ansiedade vem, mas ela não pode ficar, porque ela cega, ela paralisa, ela nos rouba, amém? Então, ficar momentaneamente ansioso é normal. Todos nós ficamos, aquela coisa, mas imediatamente a nossa mente se organiza. Então, eu gosto de dizer que eu não sou uma pessoa bem resolvida, não. A cada situação eu me resolvo. A cada situação é uma experiência nova. A cada situação requer de mim posturas novas. A cada situação requer de mim um raciocínio, um discernimento, não é? Nós não vivemos com fórmulas de vida, nós não vivemos com regras, mas nós vivemos por princípios. É diferente você andar por princípios do que você andar por regras.
e por mandamentos. Amém? Então, confiar é ter certeza de que Deus não vai falhar. Confiar é ter certeza de que Deus não falha. O Senhor não abandona. O Senhor não desampara os seus. Amém? Então, queridos, a fé verdadeira, ela implica também depender da palavra de Deus. Uma dependência. É ter compromisso com a palavra. É ter compromisso com o caráter de Deus. É ter compromisso com a santidade de Deus. Ai, a carne é fraca, ok, mas quando nós temos compromisso, quando nós damos um passo de fé numa verdadeira dependência, mesmo aquilo que a gente acha que é impossível para nós, mas damos um passo de fé, Deus move céus e terra a nosso favor. Por exemplo, o perdão. O perdão, queridos, é divino. Não é uma capacidade humana, porque nós não temos iniciativas naturais de perdoar. Muitas vezes estamos feridos, estamos magoados, mas o perdão, quando nós damos um passo para perdoar, aquilo que eu não conseguia, Deus ajuda. Aquilo que eu não dava conta, Deus ajuda. Então aquilo que eu acharia que era pesado demais se torna leve, porque Deus está conosco nessa decisão de fé e de verdadeiramente dependência dele. Então, quando nós perdoamos alguém, não significa que o outro está certo. Às vezes o outro está muito errado, muito errado. Mas mais errados somos nós quando guardamos mágoas. Então, deixa com Deus, libera o perdão. Ai, não consigo. Consegue. Dê um passo de fé. Ah, mas não estou sentindo. Não é para sentir. É para tomar uma atitude. E depois Deus nos ajuda. Amém? Então, dependência é a rendição total. Significa ceder ao direito ou poder de ter a sua opinião própria. Queridos, às vezes eu estou fazendo um atendimento e eu ouço a questão, os fatos. De repente, eu, Marina, posso até por um instante pensar algo pessoal a respeito daquilo. Mas nós temos compromisso com a palavra de Deus. E quando assim nós habituamos, quando assim nós treinamos, a nossa opinião não interessa. O nosso ponto de vista não interessa. Por isso não tem eu acho, eu penso, eu creio. Não, quando fala eu creio, é que não é assim, é que eu acredito que a minha opinião está certa. Mas quando nós nos movemos naquilo que Deus diz, naquilo que Deus é totalmente, isso chama-se dependência. Às vezes nós nem damos conta, conseguimos imaginar como dar conta daquela situação. Mas a palavra de Deus é a lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Amém, querido? E o quarto e último ponto, para que tenhamos uma verdadeira fé, uma fé sólida, madura, consolidada, uma fé que dá frutos, é justamente obedecer a palavra de Deus. Submissão. A palavra de Deus disse, ela disse. Foi isso que Jesus veio nos ensinar, a obediência. O primeiro Adão pecou pela desobediência. E o segundo Adão, que é Jesus Cristo, nos ensina o caminho da glória, o caminho da vitória pela obediência. Então, é a obediência. A palavra de Deus diz isso, então eu vou tirar a mão e vou andar nos caminhos de Deus. Eu vou verdadeiramente. Sem submissão, é impossível servir a Deus. Porque Deus não tem interesse que você o sirva do seu jeito. Tem muita gente que fala, eu sirvo a Deus do meu jeito. Não, gente. Não existe regra. Existe um jeito. E esse jeito é de Deus. Esse jeito de Deus tem princípios, tem maneiras, tem motivações corretas. Amém? Então, é impossível. E Deus não pode abençoar os insubmissos, os que estão andando na contramão da sua palavra. Fé é crer aquilo que Deus diz
e que é absolutamente verdadeiro. Eu preciso crer. E se Deus falou, mas e se eu fizer isso eu posso perder tudo? Deus falou. Porque muitas pessoas dão um jeitinho de brasileiro. Tem atalhos, mas andar com Deus não existe atalhos. Não existe maneiras de jeitinho brasileiro. Não, é sim, sim, não, não. O Senhor Deus é santo. Jesus falou, quem comigo não ajunta, espalha. Quem não está comigo, está fora de mim. Se é que existe isso. Mas quem não está comigo, espalha. E queridos, e tem muito ministério de espalhador, de gente que faz interpretações pessoais e fica ensinando do seu jeito, com o seu entendimento, com a sua interpretação. Nós precisamos ter cuidado, porque com Deus não se brinca. Nós não podemos acrescentar nada e nem tirar nada da palavra do Senhor, porque Deus tem compromisso com a sua palavra, queridos. E nós não podemos brincar e achar que tá tudo bem. Então, amados, eu quero encerrar hoje essa reflexão sobre a fé. Então, recapitulando com vocês, que verdadeiramente a fé verdadeira, genuína, tem 4 elementos. É você justamente crer na palavra, obedecer a palavra, depender da palavra. É o crer e confiar. Então é crer, confiar, depender e obedecer. Crer, confiar, depender e obedecer. Então, quando nós estamos assim, é uma fé que nos blinda a nossa mente, blinda os nossos comportamentos, blinda a nossa vida, blinda o nosso relacionamento com Deus. É um relacionamento de aliança, é um relacionamento sólido, é um relacionamento com raízes profundas, é um relacionamento com alicerce, é um relacionamento construído sobre a rocha. Não há lugar para dúvida, não há lugar para insegurança, não há lugar para outro tipo de coisa qualquer. Então, quando assim nós vivemos, nós somos amadurecidos, fortalecidos. Então, muita gente fala, não sei porque comigo não acontece. Queridos, reveja a sua fé. Vai rever a sua fé, vai rever o seu relacionamento com Deus, vai rever o seu dia a dia com Deus, vai rever a sua intimidade com Deus, vai rever a sua crença em Deus, vai rever a sua confiança em Deus, vai rever a sua dependência de Deus e vai rever a sua obediência a Deus. Então é tudo muito simples, é tudo muito claro, é tudo muito firmado na palavra do Senhor. Amém, queridos? Então, nesse momento, eu quero assim falar a você, se você ainda não recebeu a Jesus como Senhor e Salvador, o momento é agora, o momento é de você, após ouvir essa palavra, abrir o seu coração, porque cristianismo não é religião. Cristianismo não são dogmas. Cristianismo não são rituais. Cristianismo é uma vida íntima com Deus. Amém? Então, nesse momento, eu quero encerrar e você repete após mim. Pai, em nome de Jesus, neste momento, ouvindo esta palavra, eu abro meu coração e reconheço, eu creio, eu confio, eu dependo e eu quero obedecer ao Senhor a partir de hoje na minha vida. Entra, Jesus, no meu coração e faz morada dentro de mim.
Amém, queridos? Então nós vamos assim encerrar esse nosso momento de reflexão na palavra. Eu vou pegar aqui a nossa melodia pela fé, que você possa tomar posse dessas promessas, dessa palavra tão forte, tão viva, em nome de Jesus. Amém, queridos? Amanhã, quarta-feira, nós estaremos na nossa live às 20 horas. Deus abençoe. E vamos encerrar ouvindo uma parte dessa música e nos inspirar por ela. Para depois ver. Viva pela fé e você será um homem, uma mulher, um jovem bem-sucedido, em nome de Jesus. Grande beijo, shalom, até a próxima.